Jovens, boa tarde. Voltando aqui para nós continuarmos aquele nosso assunto de máximos e mínimos. Então, nós começamos vendo como você detecta, no vídeo passado nós vimos como que você verifica os candidatos a máximo e mínimo num conjunto aberto, ou seja, quando os pontos são interiores, né? Conjunto aberto, todos os pontos são interiores. Mas hoje eu gostaria de falar do Teorema de Weierstrass. Mas, como sempre, nosso vídeo não é muito convencional, nossa aula não é muito convencional. Eu vou falar aqui, vou começar com um exercício, né? Porque eu estou tentando minimizar o tempo aqui por causa do nossos vídeos curtos. E os detalhes eu deixo para a professora, não estou deixando para a professora, né? Creio que está funcionando isso. Muito bem, vou destacar as coisas mais importantes e os detalhes vocês vão ver no vídeo da professora. Muito bem, exercício. Seja uma função f de xy menos x mais 2xy menos y definida num compacto. Então, chamar atenção para essa palavra aqui, compacto. Um conjunto compacto, que aqui nós definimos aqui. O conjunto compacto, chamado de K, são os pontos de R2, onde o x varia de 0 a 1 e o y varia de 0 a 1 também. Então, para os que são mais íntimos, é um quadrado, né? Um quadrado de lado 1, né? Onde um dos vértices é a origem. E o que é um compacto? Compacto é um conjunto que ele é fechado e é limitado. No caso da reta, é um intervalo fechado, né? É um intervalo fechado. Então, lá na reta, vocês estudaram o Teorema de Weierstrass, é assim. Se f é uma função contínua no intervalo fechado, limitado e fechado, então ela vai atingir máximo e mínimo. Aqui é a mesma coisa. Teorema de Weierstrass, não vou escrever, né? Só anota aí, Teorema de Weierstrass. Uma função contínua definida no compacto, ela atinge máximo e mínimo. Então, nós temos aqui uma função que é contínua, né? Uma função polinomial, é contínua em qualquer lugar, está definida no compacto, que é esse K aqui, o quadrado de lado 1. Compacto significa limitado. Deixa eu já desenhar aqui o nosso compactozinho. Você tem aqui o plano cartesiano. Então, aqui o nosso conjunto K, o x está variando de 0 a 1, de 0 a 1. Deixa eu colocar aqui 1, aqui o 0. E o y está variando também de 0 a 1. Então, são todos esses pontos aqui, ou seja, é o quadrado de lado 1, tá bom? Então, aqui, ó, veja bem. Detalhe aqui, ele atinge o 0 e atinge o 1. Atinge o 0, o y atinge 0 e atinge 1 também, tá? Então, aqui esse segmentozinho, que é ao lado do quadrado, pertence ao conjunto, esse pertence, este pertence e este pertence. Então, isso aqui chama fronteira do conjunto, tá? Então, todo mundo aqui é o nosso conjunto K. Esse é o nosso conjunto K, tá? K. Esse conjuntão aqui, esse quadrado, não está bem quadrado, mas é um quadrado, tá bom? Então, vamos lá. Esses são os pontos onde a nossa função está definida. Aí nós, pelo Teorema de Weierstrass, como ela é uma função contínua, e esse aqui é um compacto, então, certamente, ele nos dá a certeza de que tem máximo e mínimo nesse conjunto. Muito bem. Só em poucas palavras, o que é um conjunto limitado e fechado? Limitado significa que ele está todo contido numa circunferência. Se você pegar aqui uma circunferência de raio 2, o conjunto está todo dentro dessa circunferência de raio 2. Então, sempre ela está contida em alguma circunferência, digamos assim, para simplificar o nosso entendimento. Então, é limitado. A palavra limitada já diz tudo, né? E fechado significa que a fronteira do conjunto pertence ao conjunto. Então, esse igualzinho aqui, igualzinho, nos dão a certeza de que esse conjunto é um conjunto fechado. Então, ele é limitado, que dá uma circunferência, e é fechado porque contém sua fronteira, né, toda, né? Porque se um desses tracinhos aqui não existissem, se fosse só menor aqui, ó, por exemplo, aí seria pontilhado esse lado, ele já não seria fechado. Porque para ser fechado tem que conter a fronteira. Quando o conjunto é dessa forma, função contínua, só para repetir e frisar, a função atinge máximo e mínimo pelo Teorema de Weierstrass. Como que você vai encontrar esse máximo e mínimo?
Muito bem. Os pontos interiores, que são aqueles que estão aqui dentro do conjunto, que não são os pontos de fronteira, você sabe como encontrar os pontos críticos, ou seja, os candidatos a máximo e mínimo. Né? Você deriva em relação a x, deriva em relação a y igual a zero, a última aula. Né? Então vamos lá. Vamos derivar f em relação a pontos interiores críticos. Tá? Vamos colocar. Eu não vou escrever também, para ter espaço aqui. df dx, derivando a função em relação a x, vai dar menos 1 mais 2y, tá certo? Então, é menos 1 mais 2y. E deriva a função em relação a x. Ou seja, o vetor gradiente tem que ser nulo, né, para que o ponto seja crítico. Só lembrando. Derivando em relação a y, você tem 2x menos 1. Né? Então, 2x menos 1. Para encontrar os pontos críticos, eu faço aqui df dx igual a zero e faço df dy igual a zero. Nós vamos encontrar y igual a meio, não é isso? Y igual a meio. É isso mesmo? É. E o x igual a também meio. Então, o nosso ponto crítico no interior, não é? No interior do nosso conjunto compacto, só tem um. É o ponto de coordenadas meio e meio. E é bem interessante, que é bem coerente, porque a nossa função ela é uma função assim meio que bem, como é que chama? Proporcional, entre x e y. Né? E aqui você tem um quadrado, então o ponto que fica bem no meio aqui, que é o de coordenadas meio e meio, é um ponto crítico, né? Porque os valores vão crescendo para todos os lados aqui proporcionalmente, né? Nessa função aqui. A intuição nos diz isso. Né? Mas vamos lá. Então, nosso ponto crítico, o nosso único ponto crítico interior é o meio meio, cuja imagem é o valor da função nesse ponto vai dar quanto? O valor da função nesse ponto é, vamos lá, menos meio, mais 2 vezes meio, né? Mais 2 vezes meio. Vou acelerar aqui, para não demorar muito. Menos meio. Ora, cancela aqui meio por 2, né? Vai dar 1 aqui. E aí você vai ter menos meio, mais meio também cancela. Esse menos meio por esse mais meio que restou, fica só menos meio. Então, menos meio. É o valor da função nesse ponto crítico, nesse candidato a máximo ou mínimo. Então, vamos só grifar aqui. O valor dessa função, nesse ponto, nesse candidato, é menos meio. Só para a gente depois olhar com mais facilidade. Bom, temos um ponto. E agora, qual é o problema de detectar o máximo e mínimo? É que você não tem como saber quais são os pontos críticos na fronteira. Aí você vai ter que aplicar a função em cada um desses pontinhos, né? Em cada um dos lados. Então eu vou fazer o seguinte, vou parar o vídeo aqui e vou fazer um outro vídeo para ficar 2 vídeos curtos para a gente terminar de resolver esse probleminha, tá bom? No próximo vídeo eu vou aplicar a função a cada lado desse quadrado, para você ver como é que faz. É claro que eu vou ter que parametrizar os lados do quadrado, né? Então, para fazer com mais calma, eu vou fazer um outro vídeo. Um grande abraço, esperem que eu vou continuar esse problema no próximo vídeo. Fiquem com Deus.